Olá amigos, aqui é aquele cara, bem-vindos ao canal Aquele Anime, porque hoje a gente tem mais um capítulo do nosso diário de bordo, a série em que eu vou visitando as sagas principais de One Piece, conforme eu for passando por elas. A gente fez já um videozinho de East Blue, que eu vou deixar relacionado aqui na descrição desse vídeo também, num card no final para você assistir, se você quiser relembrar como é que foi, e aí conforme as partes forem indo ao ar, eu vou linkando elas entre si, depois a gente vai ter a parte de Skype também, mas enfim, isso é papo para outra hora, porque estamos aqui para falar de Alabasta, essa saga grandiosa que a gente pode até dizer que é onde One Piece começa de verdade, porque o East Blue tem essa, como a gente já falou, essa estrutura mais introdutória mesmo, porque vai um personagem por vez entrando no bando, muitos flashbacks, enquanto aqui, já em Alabasta, já tem essa pegada de você estar chegando numa terra nova, uma terra que está em crise, como é que o bando vai conseguir resolver essa situação. E claro que isso não chega logo de cara, porque a gente tem, obviamente, uma saga tão grande assim, não dá pra você chegar em Alabasta de uma vez sem preparar muito bem o terreno. Então você tem uma série de pequenos arcos antes de começar Alabasta em si, são mais ou menos uns... Preparei uma colinha aqui, quase 30 episódios de preparação para você chegar em Alabasta, que você começa com eles saindo da Reverse Mountain, você tem aquele arco, eu acho maravilhoso, muito, muito curtinho, mas muito bom, já encontrando a baleia Laboon, começa a apresentar também como é que funciona o log pose, que eles encontram por lá também, essencial para você poder navegar pela Grand Line, então já apresenta direto uma mecânica, um sistema, uma tecnologia que vai... Você tem que ficar certo tempo numa terra para você poder apontar até qual é a próxima ilha que você tem que ir. E isso acaba servindo de pretexto para tudo que eles vão passar antes de chegar em Alabasta em si. E de lá você já cai num arco que muita gente, pelo que eu fui lidando, como eu sempre deixo passando aqui na tela também minha avaliação episódio por episódio, porque eu vou fazendo lá no Twitter também, o @aquelecaraYT, se você quiser seguir minhas impressões de cada episódio, até para me ajudar na hora de preparar aqui para fazer esse vídeo condensando o resumo da saga inteira. Mas eu gosto muito de Whiskey Peak, eu vi que muita gente deixa passar meio batido e tal, eu entendo, mas pra mim é um arco muito engraçado, e como eu falei, eu amo a comédia de One Piece, e é onde pela primeira vez a gente vê o Zoro sendo mais o cara que realmente resolve as coisas, o fodão ali, porque até então você tem alguns lampejos disso, especialmente no Arlong Park, mas ele tá meio debilitado ainda por lá também. Já aqui, quando você vai começando a apresentar Baroque Works também, que são os principais antagonistas desse arco, e você tem, basicamente, o bando tá todo meio... Foram lá pra farra e cheira a cara, todo mundo meio... Mais ou menos o Zoro que resolve a parada lá, dezenas e dezenas, o cara só na espadinha lá acaba com tudo. Excelente arco pro Zoro e excelente arco de comédia também. Então tenho muita simpatia por ele. Especialmente quando a gente conhece também a nossa querida princesa Vivi, que ela vai ser elaborada... É o coração do arco de Alabasta, Nefertari Vive. E... Nossa, a gente vai entrar daqui a pouquinho nesse assunto, porque é uma personagem absolutamente maravilhosa e é a coisa que mais funciona pra mim nessa ótima saga que é a Alabasta. Mas antes disso, a gente tem que passar por mais coisas, como falei, são 30 episódios pra... Desde que você termina o East Blue até poder chegar no Reino do Deserto de Alabasta. Então a gente dá um pulinho também ainda naquela ilha dos dinossauros, que é Little Garden. Então, aí pra mim evidencia uma coisa que vai ficar muito mais sério como problema em Skype, que é como, pelo menos nessas etapas iniciais de One Piece, as primeiras sagas, o ritmo das lutas, como não tem uma verba assim tão elevada, uma direção tão focada em fazer combates eletrizantes, acaba sofrendo um pouco e as lutas acabam se arrastando mais do que deveriam. Porque se você pegar o mangá pra comparar, são painéis muito ágeis, muito ligeiros, você não sofre ao longo das lutas, é uma coisa que se resolve rápido, tem sua diversão, mas na medida que você chega em Little Garden começa a se arrastar um pouco, até na Ilha Drum depois, por mais que tenha uma história mais interessante por lá, que é onde a gente conhece o Chopper, o tema da neve, o Apollo sequestrando os médicos, tem mais coisa acontecendo por lá, mas quando é uma ilha como Little Garden, que é só basicamente ação e confusão, com um pouquinho de comédia, mas mais especificamente ação mesmo, que tem aqueles gigantes que estão sempre lutando entre si, você tem dinossauros, então é um negócio que é pra você causar aquele deslumbre, pra ser uma super adrenalina e tudo, o anime não consegue entregar isso também. Então você sofre um pouco, perde ritmo, porque a história fica em segundo plano pra aventura e ação ficar no primeiro, e se a direção e a verba não estiver muito bem colocadas nisso aí, você pena um pouco. Então você tava falando até com o pessoal também lá no Twitter,
quando você tá no mangá, passa super rápido, passa partido e é divertido. Quando você tá se arrastando por meia dúzia de episódios para resolver um confronto, já começa a sofrer um pouco. E na Ilha Jump tem em menor escala esse problema, como eu falei. Você tá lá, começa o Luffy aprendendo um pouco de diplomacia com a Vivi, que ele já, nessa altura, já entenderam como é que ela estava infiltrada na Baroque Works e como que ela estava querendo voltar para Alabasta para ajudar o povo dela. Então, obviamente, o bando simpatiza com isso e partem todos juntos nessa jornada. Mas eles estão precisando urgentemente de um médico, porque a Nami, num dos mais é até engraçado, ela uma exposição grátis assim de corpo dela, porque ela tá meio seminua nessa hora que eles tiveram um confronto com o envolvendo fogo e tal, queimou a roupa, então o mosquito pica ela, fica doente, tá com febre, precisa de um médico de qualquer jeito. E aí que vai entrar nosso querido mortal fofinho Chopper. Eu fico muito feliz porque eu adoro o Chopper, então é a hora que a gente conhece ele ali, já na Ilha Drum. E é maravilhoso, porque eu vou entrar nisso na Alabasta, porque essa estética meio videogame, pra mim, que tem em todo One Piece, porque como você vai explorando diferentes terras, diferentes terrenos, diferentes povos, tem essa aventura meio JRPG, de você tá jogando aquele típico RPG japonês, você vai... Tá lá o povo do deserto, você começa a aprender sobre a mitologia deles, o pessoal tudo com roupas diferentes, um clima diferente, trilha sonora, tudo muda. Então a Ilha Drum já vai na vibe desse... O Reino da Neve. Você tá jogando a fase da neve agora. Então, tudo aquele clima gélido, todo mundo de casaquinho. E aí, absolutamente maravilhoso, como já tinha elogiado no vídeo de East Blue. Como é bom, como é que o Oda sabe fazer flashback direito para amarrar com a situação presente, para você ficar pensando, pô, como é que esse... O que esse personagem vai acrescentar pro bando se ele entrar? Qual é o sonho dele? Qual é a motivação dele? Como é que isso vai amarrar na jornada principal? E é maravilhosa. A história do Chopper não se destaca tanto porque ela é um pouco mais previsível que a dos outros chapéus de palha. Até agora, a gente falou bastante disso no vídeo de East Blue. Eu fico voltando pra ele, porque, por exemplo, você vê o Zoro, uma tragédia totalmente arbitrária, que tira a amiga dele, a Nami, maravilhosa, no arco do Arlong Park, que até então era, pra mim, o ponto mais alto de One Piece. Então, você sempre tinha grande surpresa ali. O arco do Chopper ele se desenha basicamente do jeito que você estava esperando que as coisas fossem acontecer. Não puno, faz ser previsível, é bom, até que bom que as coisas encaixam do jeito que deveriam, mas não causa aquele mesmo impacto. Tem episódio maravilhoso, tipo ele correndo atrás do cogumelo, e aí, bom, não estraga a surpresa pra quem não viu, mas tentando manter spoilers leves aqui, mas quem viu sabe o que tá falando, é bem triste ali, sim, dá um impacto maior. Ainda mais quando começa o papo de quando é que um homem realmente morre de verdade. É um diálogo muito poderoso e eu curto isso, e é legal a Ilha Jump. Estavam comparando com as outras origens dos outros chapéus de palha. Eu tendo a botar o Chopper um pouco mais pra baixo, mas é um personagem maravilhoso e pra mim ele agrega bastante desde o instante que ele entra até o desenrolar dos próximos episódios, sempre sendo fofo, sempre sendo engraçado. É um mascotinho maravilhoso de ter por perto. E já com essa formação do bando agora unido, a gente chega em Alabasta em si, que é o que eu falei. Se foi 30 e poucos episódios pra chegar aí, se prepara pra 40 e pouquinho agora. Esse é o tempo que o bando todo vai ficar no deserto. E pra mim, particularmente, eu acho que funciona bem isso no anime, porque não tem tanto filler, fora um ou outro episódiozinho no meio que se estica um pouco mais do que deveria. Na reta final tem uns probleminhas também, depois a gente chega nisso, mas no geral eu acho o ritmo muito bom, porque eu acho que gasta o tempo adequado e suficiente pra você se importar com o povo de lá, entender o que tá em jogo, porque como a gente conheceu a Baroque Works lá em Whiskey Peak, agora a gente já chega aqui sabendo o quão seriamente estão infiltrados em todas as camadas ali, causando a guerra civil, especialmente com o Crocodile, que é o principal vilão daqui. E diga-se de passagem, um vilão excelente. Eu tava reclamando se anteriormente os vilões eram um pouco caricatos, rasos e sem muito propósito, embora tenha um pouco desse elemento de caricatura, um vilão meio James Bond, às vezes até que o Crocodile é, tipo, deixando o bando preso numa jaula, quando ele poderia simplesmente matar todo mundo. Se fosse do interesse dele, era muito fácil, teve amplas oportunidades de exterminar todo mundo se quisesse, mas fica bem aquele esquema meio 007 de eu não vou te matar agora, eu vou te deixar preso nessa jaula, eu vou inundar essa sala aqui, aí eu vou embora e vou confiar que quando eu estiver saindo daqui já vai estar todo mundo morto, sabe? Então tem essa pegada, mas bem ou mal é uma aventura infanto-juvenil nesse sentido. Não é pra ser particularmente ultra violento nem realista, não teria nada a ver a pegada se fosse, mas
apesar disso tudo, como tem esse confronto em grande escala da Guerra Civil, você tem a falta de chuva que está atormentando Alabasta, e o povo já culpando o rei, e o rei normalmente tentando ser justo e tentando zelar pelo melhor do povo dele, mas a galera já é insatisfeita porque está sendo terrível viver em Alabasta, você ter por baixo dos panos o Crocodile fomentando o exército rebelde, querendo criar esse conflito para proveito próprio. É uma trama que já tem um ar mais sério por si só, então não precisava que o próprio Crocodile fosse tão sério assim. Eu acho que a contextualização do mundo já é uma coisa que por si só funciona bem ali para te deixar investido no drama, para se importar com a Vivi, já que ela se importa tanto assim com o povo dela e você começa a gostar da Vivi, claro que você vai estar torcendo por ela e pelo bando como um todo. Então é bem interessante passar esse tempo em Alabasta com ele, porque conforme, desde a hora que você chega, vai conhecendo o comérciozinho local, vai conhecendo como é que são esquematizadas cada uma das vilas, cada uma das cidadezinhas, você vê uma sofrendo mais com a seca, você vê no outro lado a opulência lá do cassino do Crocodile, então eu acho que ele estabelece bem como é que funciona a estrutura da sociedade de Alabasta, e isso te deixa mais imerso na narrativa. E é especialmente legal que lá você conhece também pela primeira vez o Ace, irmão do Luffy, e tem várias cenas legais que mostram bem o poder dele, mostram bem como é que a personalidade dele encaixa com a do Luffy, o que eles têm em comum, o que eles têm de diferente. Ele fica pouco tempo, mas o pouco tempo que ele passa com o pessoal do bando dali é muito bem explorado, tanto para aventura, como para ação, como especialmente para desenvolvimento de personagem. Então eu gosto bastante disso também. A breve, mas marcante participação do Ace é um dos pontos mais legais de Alabasta, como são também as várias etapas de confrontos que tem com o Crocodile, porque isso é legal também, como você tem mais tempo com um vilão ao longo do arco, você tem um primeiro confronto do Luffy com ele, aí chega a perder, e aí você até fica pensando, nossa, caramba, como é que o cara é poderoso, tem esse poder de areia, de meio Homem-Areia quase, de se não ficar tão materializado, poder se dar um soco, atravessa ele, como é que vai acertar e tal, porque o Luffy é de borracha, não é um elemento assim tão bom para enfrentar a areia, né? Diferente, o Ace, por exemplo, poderia resolver num segundo, que é de fogo lá, dava o golpezão, virava vidro ali, tudo bem, mas o Luffy com borracha, obviamente não tá numa situação tão boa para esse confronto, então já põe essa expectativa de, pô, como é que será que ele vai conseguir derrotar o Crocodile, e funciona bem também esse suspense. Não mais quando eles ficam, quando se separa, vai para um lado, vai para o outro, a guerra civil está prestes a chegar no seu clímax, está tudo acontecendo conforme o Crocodile quer. Então arma muito bem nos primeiros 2/3 de Alabasta, para você ficar investido e torcendo mesmo no final de tudo. E quando chega a hora do clímax, eu tinha falado que tinha uns probleminhas, sofre um pouco por ser anime, por exemplo, a parte, meu Deus, eles vão disparar um tiro que vai destruir a cidade toda, onde é que vai partir esse tiro? Aí você fica uns 3, 4 episódios correndo atrás disso. Algumas lutas dos membros contra a Baroque Works podem se enrolar um pouquinho mais do que outras, mas ali eu pulo um pouco menos, porque é interessante como você começa a explorar mais, agora que você formou bem ou mal uma tripulação mínima e funcional. Você vê, por exemplo, o Chopper fazendo dupla com o Zop numa luta. Depois tem que ver como é que a Nami vai começar a se virar com o bastão que ela pediu pro Zop fazer para ela. Você tem já o Zoro precisando usar mais da habilidade dele. Então tem confrontos interessantes ali, mesmo ainda sofrendo com não ser uma direção das melhores para luta e para ação, acaba que funciona porque os personagens carregam na parte mais chata de Alabasta, na parte que a ação tá levando um pouco para baixo, os personagens ainda conseguem carregar de volta para cima. Então o mérito total do quão bom é o texto do Oda e o quão fora de série é isso, a ponto de conseguir compensar a ação que fica devendo um pouquinho. Mas agora no clímax em si, na hora que é pra você ter a hora da verdade do Luffy contra o Crocodile, ali sim funciona, e funciona que é uma maravilha. Eu gosto bastante dos episódios climáticos de combate ali, e especialmente porque a gente nem falou nela até agora, mas a gente já teve uns lampejos da Miss All Sunday, que era o nome antigo da Robin, quando ela estava ali infiltrada na Baroque Works, antes dela entrar pro bando. Inclusive é bem legal a forma como isso acontece, uns poucos episódios depois disso que a gente tá falando agora. Aos pouquinhos ela ia caminhando para virar até minha chapéu de palha favorita. Eu gosto bastante da Robin, e esse comecinho dela sendo meio antagonista, mas aparecendo, dando uma ajudinha aqui ali, que você não sabe muito bem como é que funciona o senso de moral dela, acho bem legal. Acho que ajuda ainda mais
no mistério para te deixar investido no que tá acontecendo. Então ela tá sempre lá, do lado do Crocodile, até a hora do confronto final e super climático. É maravilhoso quando o Luffy finalmente consegue derrotar ele. E até elogiei numa das minhas postagens quando isso acontece. Já falei aqui agora essa vibe meio de RPG. Adoro que parece muito na hora que você ganha o confronto em si, que você terminou aquele jogo que você passou dezenas de horas investido, e você tem aquele epílogo que tá todo mundo em festa, os personagens que você ajudou aparecem comemorando, tá todo mundo na maior alegria, você vai relembrando, eu passei por essa área, eu ajudei essa pessoa e tal. Eu gosto muito como, tendo esse final de Mega Saga agora em One Piece num arco maior, eu já vim elogiando como é que sempre na hora que você termina um arco costuma ter uma celebração legal. Quando você termina uma saga desse tamanho, é ainda melhor, porque foi muita gente que passou pelo seu caminho, muita gente que você está investido e muita gente que você fica feliz na hora da comemoração e na hora que você está tendo essa despedida. E falando de despedida, talvez o momento mais poderoso que acontece em One Piece, obviamente é uma coisa que é marcada, eu não tenho outra opção para a capa desse vídeo também, senão resgatar esse momento, que é o lance deles com o X desenhado no braço, ele levantando para afirmar o companheirismo deles com a Vivi, que eles não podiam falar em voz alta, mas executado maravilhosamente no anime, emocionante, botando o We Are, que eles estavam um tempão sem ouvir, porque ele muda já cada abertura de One Piece fica dezenas de episódios, 60, 70 episódios tocando Believe, que era a abertura que estava nessa época, mas então você já fica um pouco de saudade de We Are, então você tem esse tema catártico na hora que está a despedida do bando com a Vivi, que eles passaram tantos e tantas dezenas de episódios juntos, todo mundo, você crente que de repente ela podia entrar pro bando e puxa o seu tapete, porque na real, quando você tá super achando que seria a Vivi, tá lá a Robin e basicamente, gente, então tô meio sem nada pra fazer aí, acabou lá para curso, então eu vou entrar no bando. Beleza, tá lá agora a toma chapéu de palha sutilmente inserida ali nos esquemas do pessoal. Eu gosto muito dessa entrada dela, do quanto difere de tudo que já tinha acontecido antes na série até ali. E especialmente legal porque tem mais um pouquinho de episódio depois disso, que seria filler, mas eu falei, às vezes tem filler de qualidade no One Piece. E esse é o caso, eu gosto que já começa a ter um pouquinho da Robin passando tempo com o Chopper, que é uma dupla que se dá muito melhor do que eu imaginei que se daria. Então é divertido, tem bastante comédia, tem bastante momento de construção de laço, que é legal, que você vê que a Robin começa mais quietinha, lendo o livrinho no canto dela, o pessoal meio desconfiado. Então esses episódios ajudam a normalizar e você entender como é que tá tendo a criação dos laços de amizade ali. E eu fico feliz que existem esses episódios no anime. Acho que eles agregam um legal numa saga que por si só já é maravilhosa. É a hora que o One Piece toma a forma que ele vai, bem ou mal, com maior ou menor escala, levando adiante, já que você não pode viver só de apresentar personagens separados. Claro que vai entrar muita gente, mas não teria como a série inteira ser do jeito que a gente viu em East Blue. Então, acho que a Alabasta faz um trabalho maravilhoso de te deixar investido para saber que outros confrontos, que outras terras, que outras aventuras que eles vão ter depois até realizarem os sonhos deles. E por isso fica uma recomendação altíssima. Um dos melhores momentos de One Piece foi passar por Alabasta, uma baita saga que eu fico feliz de ter acompanhado e de trazer aqui impressões pro aquele anime. Inclusive eu quero saber de você que está assistindo esse vídeo. Conta aqui nos comentários o que você acha de Alabasta, qual é a sua saga favorita de One Piece, que a gente se vê também, vai ter um vídeo logo faço também as impressões de Skypiea, e a gente vai seguindo nosso diário de bordo até alcançar o One Piece, até fazer a série inteira aqui. Segue um dia, ela vai acabar. Eu vejo vocês por lá, agradecendo todos os joinhas, comentários e compartilhamentos. Obrigadão pelo apoio, pessoal. Aquele abraço e até a próxima.